Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Colom e hoje eu trouxe para vocês mais uma carta do baralho Cigano Lenormand, dessa vez a carta de número 11, o Chicote. Pessoal, mas antes, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Desenvolvi dois e-books, um relacionado aos arcanos maiores e outro relacionado aos arcanos menores do tarô. Um material bastante extenso que servirá aí para quem está interessado em iniciar na jornada do tarô, né? Ou para quem já tem uma certa caminhada e quer se aprofundar mais no tarô. Então é um material que foi feito com muito carinho. Só os arcanos menores têm por volta de 401 páginas. Em ambos os e-books, pessoal, eu procurei aprofundar bastante na questão de signos relacionados, né, signos e planetas relacionados com cada arcano, além dos aspectos psicológicos e arquétipos. E como aplicar também a energia de cada um dos arcanos no seu dia a dia para um desenvolvimento melhor, tá bom? E fora isso, adicionei também 22 poesias místicas para os arcanos maiores e 56 para os arcanos menores. Todas elas de minha autoria e vai ajudar bastante aí com alguns insights para vocês, tá bom? Pessoal, recado dado, quem quiser adquirir o e-book no preço super acessível, é só acessar aqui o link na descrição do vídeo, tá? Vocês serão redirecionados para a página da Hotmart e lá vocês conseguirão, inclusive até parcelar os valores, né? Tem bastante facilidades para vocês estarem adquirindo os e-books, tá? Bora pro vídeo, pessoal? Vamos lá. Carta de número 11, o Chicote. O que a gente consegue interpretar olhando para a carta do Chicote? Aqui nesse deck, essa carta do Chicote, ela está bastante simples, né? Não tem nada no fundo, apenas o chicote mesmo. Outros decks terão outras imagens, né, que ajudarão muito aí numa questão intuitiva, né, pode passar insights aí também de outras para outras situações dentro de uma leitura. Então o que a gente consegue imaginar de um chicote? É algo que fere, é algo que machuca, é algo que tem um alcance relativamente longo, maior do que o seu braço, né? Então você segura no cabo do chicote e quando você faz assim, ele se estende, né? Ele vai um pouco mais longe também. Então, o que a gente consegue imaginar de um chicote? A gente consegue imaginar castigo, cobrança, algo que machuca, que faz sofrer, né? Que magoa. Só que o chicote ele também está relacionado com a sedução, ele também está relacionado com paixão, ele também está relacionado com o sentido de autoridade, de algo autoritário, né? Ele está relacionado com tudo isso. E por que ele está relacionado com a questão de paixão, de sedução, ou até de um sexo mais intenso? Por causa que o chicote ele também é utilizado em certas práticas que não abordarei aqui, obviamente, né? Mas como esse vídeo aqui é para pessoas maiores de idade, então acho que vocês irão entender o que eu estou dizendo. Mas vamos lá, pessoal. Então o chicote ele vai estar relacionado com aquelas coisas que machucam, aquelas coisas que se repetem, cobranças, aquelas coisas intensas, paixões desenfreadas, que mais? Ou paixões muito intensas, né? Algo que vai desgastando também aos poucos, né? Algo muito imperativo, muito autoritário. Então, se a gente vai falando numa questão de amor, por exemplo, numa questão de amor, se você está num relacionamento, né, e você pergunta como está o meu relacionamento amoroso e tal, e sai a carta do chicote, é uma relação intensa, né, mas que corre um risco de um estar tentando dominar muito o outro, né? Ou então pode estar rolando muitas brigas, padrões assim que se repetem que acabam se tornando padrões tóxicos, né? Ao longo desse relacionamento. Então tudo isso tem que ser analisado, né? Se você pergunta, fulano de tal, ele quer ter momentos íntimos comigo e sai a carta do chicote? Na maioria das vezes, inclusive nas minhas leituras, sai que sim, essa pessoa quer fazer isso, mas ela quer ter momentos muito calientes com você, muito intensos, mas isso também pode acabar te machucando em algum momento, né? Então é preciso cautela, mas é algo intenso. O que mais que a gente pode dizer? Uma questão de trabalho. Numa questão de trabalho, você pode estar passando por um momento muito conflituoso no ambiente de trabalho, né? Brigas, discussões, um ambiente estressante, um ambiente até de certa forma carregado, meio um ambiente em que parece que as pessoas não se entendem, um tentando tomar o controle do outro, então é uma situação um tanto quanto complicada, né? É um ambiente que vai sugando, minando as suas energias ao longo dos dias. O que mais que a gente pode dizer? Uma questão de saúde,
A gente pode estar falando de alguns machucados, né? Você pode estar se machucando, né? Porque o chicote, ele depende de você também segurar o chicote, de alguém segurar o chicote e ter a ação de machucar. Então, numa questão de saúde, pode ser alguém sofrendo de algum tipo de ataque, né, físico ou até verbal. Pode significar também que você está se punindo demais sobre alguma situação, né, sobre alguma coisa, alguma situação. Pode estar falando também de que você está se excedendo em alguns pontos, né? Você pode estar com atitudes repetitivas que machucam, né? Então a saúde ela vai estar muito ligado com sintomas que se repetem, com coisas da saúde que se repetem, que sempre voltam. Então é necessário uma atenção sobre isso também e buscar a ajuda de um profissional. O que mais que a gente pode dizer? Quem está passando por uma questão de triângulo amoroso, é uma relação que ela vai ser intensa, uma relação secreta, né? Só que também pode machucar, né? Pode ter o risco aí de confusão, de conflito. Então é sempre bom dar uma analisada se vale realmente a pena. O que mais que a gente pode estar falando aqui? Numa questão espiritual, por exemplo, a gente pode estar falando dos boiadeiros, a gente pode estar falando inclusive de Exu também, de Pombogira, a gente pode estar falando de Ogum. Os signos, a gente pode estar falando de Áries, Gêmeos, Escorpião. O que mais que a gente pode estar falando aqui? Eu tenho proteção espiritual, essa é a carta do chicote. Sim, você tem uma grande proteção espiritual, entendeu? Num contexto negativo, você pode estar sofrendo ataques que sempre se repetem, principalmente nas fases lunares, viu, pessoal? Então o chicote aqui ele é interessante, porque se você estiver recebendo ataques negativos, né, através do espiritual, é algo que está se repetindo, pode ser através das fases da lua. Então seria interessante que vocês anotassem um diário, mantivessem um diário, né? Anotando alguns acontecimentos mais importantes dia a dia, porque lá na frente vocês conseguirão traçar um padrão, inclusive de fases da lua. Então anotem também as fases da lua quando algumas coisas acontecem. Só que vocês também têm que ter um certo discernimento para poder saber quando é algo do próprio espiritual de vocês tentando alertar vocês, né? Ou vocês estão captando também energias de outras pessoas. Mas no geral ele vai ser algo que se repete, que tenta machucar, que tenta causar briga, está muito ligado também com briga. Então vocês podem estar sofrendo com uma magia para fazer com que pessoas briguem, que se machuquem, que discutam, né, para que não se entendam. Então tudo isso tem que ser analisado e abordado. Então o que a gente consegue colocar aqui de palavra-chave, né? É repetição, né? São conflitos, brigas, coisas intensas, paixão, né? Coisas que desgastam, pessoas que tentam tomar o controle, né? E também essa carta ela relacionada ao controle, ela também está muito ligada com aquilo de você tomar o controle também diante de uma situação. Talvez seja necessário que você volte a ter o controle sobre uma situação. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.